Paz e graça, queridos, amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Nós vamos fazer a nossa live. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, né? Queridos, o tema da mensagem que nós vamos proferir, que nós vamos adentrar, que nós vamos debruçarmos é reparando o passado. Por isso que eu falo que tem maldição que você precisa reparar o passado, que você precisa voltar ao passado para poder ter uma consciência, uma ciência e razão daquilo que Deus e o Espírito Santo vai gerar em você. Amém? Você já viu aí comigo, aprendeu comigo, que através do Espírito Santo, que você tem que pedir perdão pelos pecados que você cometeu e também que você não cometeu. Ao exemplo de Neemias 9, Esdras 9 e Daniel capítulo 9. E diz o seguinte: e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei Davi aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não era dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Queridos, houve um concerto, houve um apêndice, houve um elo entre os filhos de Israel e os gibeonitas. Você vai ver isso expressamente na Bíblia. E o que ocorre é o seguinte: ocorre que o zelo foi o seguinte, de não destruir uma nação, que Israel fizesse uma aliança. O propósito de Deus foi o seguinte, que Israel não fizesse aliança com os gibeonitas, né? Mas uma vez que Israel fez a aliança com os gibeonitas, uma aliança de paz, né? Essa aliança não poderia ser destituída porque não envolvia cultura e adoração a outros deuses. O propósito de Deus foi selado naquela aliança. E foi antes dos reis de Israel. E o que foi que ocorreu? Saul, quando ele adentrou no trono de Israel, ele começou a desfazer vários princípios, vários propósitos, vários valores daquilo que Deus tinha estabelecido. Você vai ver muito no Antigo Testamento: lei, estatuto e mandamento. Então, e esse foi um dos estatutos que Saul ele acabou destruindo, ele acabou desfazendo. E depois aconteceu algo, que houve uma maldição, como você vê aí, 3 anos, né, de ano em ano, né, uma fome, né, de 3 anos, e de ano em ano, ou seja, foram fome, ciclo de fome. E Davi procurou saber do Senhor o que estava acontecendo, né? E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então aquilo que ficou lá para trás, né, Saul tinha esquecido, Israel tinha esquecido. Então a maldição veio na vida de Saul, na vida de Israel, e essa maldição estendeu um pacto de fome ao qual o próprio Deus permitiu. Porque, queridos, Deus, ele opera o querer efetuar. Deus, ele permite que as coisas aconteçam. Agora, contudo, entretanto, todavia, nós devemos reparar esses erros, né? Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala o seguinte: miserável homem que eu sou, quem me livrará da condenação dessa morte? Mas graças a Deus que me dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, então, o que foi que ocorreu? Davi detectou essa anomalia, detectou essa desordem social no contexto de Israel, e Davi foi orar ao Senhor. Queridos, a primeira coisa que você tem que fazer é orar ao Senhor. A primeira coisa que você tem que gerar é gerar no Espírito, no Espírito aquilo que Deus tem para você, porque Deus tem resposta para você. Deus vai ter uma grande resposta para você. Versículo 2: então chamou o rei dos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Então o rei chegou e falou o seguinte: olha,
chamou o rei dos gibeonitas e fez um tratado. Vem cá, e disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça, e que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro, ou seja, a questão de princípio de valores. Eles não estavam ali por prata e por ouro. Porque, quer dizer, nem sempre ninguém é preso ao dinheiro. A Bíblia fala que a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Como amor a algumas outras coisas, as profissões, a algumas outras coisas. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a Bíblia que diz, não é o dinheiro, a regra hermenêutica é que é o amor ao dinheiro. E perceba, meus queridos e amados irmãos, que Davi ele fez esse tratado com os gibeonitas. E disseram, não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoal algum em Israel. E disse ele, que é que, pois, que quereis que vos faça? Então, o rei gibeonitas e a comunidade gibeonitas falou o seguinte: olha, Davi, a questão não é prata, não se pode me dar todo o dinheiro do mundo que eu não quero. E outra coisa, eu não quero matar ninguém da tribo de Israel. Agora, o pacto que foi quebrado, né, foi por Saul, e a lei dizia que quem tem que pagar o pacto são os descendentes, já que Saul não estava como rei de Israel. Então, os gibeonitas falaram o seguinte, né? E disseram, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir o termo algum de Israel. De seus filhos nos deis 7 homens para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, e disse o rei, eu os darei. Por quê? Porque naquele tempo, querido, era olho por olho, dente por dente, e Deus estava no negócio. Hoje não, hoje você vence o bem pelo mal. Você vence o bem com o mal. Quando as pessoas te fazem o bem, você pratica um ato de bondade. Quando a pessoa pratica o mal, você pratica um ato de bondade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 21, não se deixe vencer com o mal, mas vença o mal com o bem. E isso quer dizer, queridos, que é uma prerrogativa, um mandamento do Senhor, né? Porque Deus se agrada das pessoas. Deus não se agrada, queridos, das pessoas que conhecem a Bíblia toda, que fala de cor. Eu conheço muitos crentes pentecostais, conheço muitos crentes de várias igrejas, da Assembleia de Deus, da minha comunidade batista, da minha comunidade, outras comunidades, que conhecem a Bíblia de cor e salteado. Né? É um prazer você conhecer a Bíblia de cor e salteado, mas o que vale é a prática da Bíblia. O que vale é a prática da Bíblia. O que vale é a essência da Bíblia em prática. Então, o que ocorre? Ocorre o seguinte, eu vos darei, disse Davi, eu os darei. Aí Davi pegou os filhos, né, os descendentes de Saul, tirou Melfibosete, pegou 7 descendentes de Saul e entregou aos gibeonitas, e o mesmo enforcaram, né, cumprindo aquela conserto, né, e a praga cessou. Então, queridos, você perceba que eu aprendo aqui 2 lições. Em primeiro lugar, reparar o erro. Aonde é que você caiu? Aonde é que você errou? Aonde é que você foi machucado? Aonde é que você foi sentenciado? Né? Volte e conserte esse erro. Porque hoje em dia você vê muitas pessoas que estão em um mundo, né? Um mundo hostil, um mundo de destruição. Né? Você vê hoje em dia as pessoas, cada dia o nível de maldade se aumenta, cada dia o nível de atrocidade se aumenta, cada dia o nível de imoralidade, né, perversão aumenta. Por quê? Porque as pessoas elas se voltam para o que é ruim e não se voltam para a palavra de Deus. A verdade é essa. A fonte da sabedoria é a palavra de Deus. A fonte da sabedoria não é você ter diplomas, mais diplomas. Eu, pelo menos, falo isso para a glória de Deus, mas como diz a Bíblia, eu vou falar depois sobre orgulho, a sabedoria está com gente humilde, é um versículo bíblico que eu vou depois degustar com vocês aqui e enviar essa porção para vocês. Mas o que ocorre? Ocorre o seguinte, que a Bíblia diz, queridos, que nós devemos atentar aquilo que os olhos de Deus estão atentos para nós. Né?
Então, a primeira coisa que você precisa é ir na fonte certa. Reconhecer os seus erros. Reconhecer o pecado, né? Porque existe dois tipos de prisão, queridos. A prisão espiritual e a prisão física. A prisão espiritual é pior que a prisão física. Então, se perceba que os gibeonitas, né, por que Israel estava padecendo? Porque o seu pai, né, porque o rei é uma espécie de pai, tinha quebrado um concerto de Deus. E aí Israel teve que refazer todo esse concerto, entregando para os gibeonitas 7 homens descendentes de Saul. Porque tudo aquilo que você faz, queridos, que é no mundo espiritual, né, não há tempo, o mundo espiritual, perceba bem, o mundo espiritual não há tempo nem espaço, entendeu? Por exemplo, o que a pessoa fez há 10 anos atrás vai repercutir hoje, né? Se não tiver uma quebra de aliança do mal, se não tiver essa quebra de pacto, o que a pessoa fez há 30 anos atrás vai repercutir hoje. O que a pessoa veio, como nesse caso aqui, isso aí foi mais de 40 anos e repercutiu no reinado de Davi. Então, você precisa consertar o que ficou lá atrás. O que foi que ficou lá atrás que você precisa consertar? O que foi que ficou lá atrás? Se você precisa pedir perdão, interessante que o apóstolo Paulo fala, se alguém tem perdoado alguma coisa, também eu fiz na presença de Cristo, para que não possa ser vencido por Satanás, porque não desprezo os seus ardis. Interessante também que tem uma carta que fala o seguinte, cuidado que não há raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela vocês venham a ser destruídos. Então, queridos, você precisa estar atento àquilo que Deus fala para você. Qual a voz de Deus que é para o seu coração? Qual a voz de Deus que é para a sua alma? Qual a voz de Deus que é para o seu espírito? Então, perceba que Davi, ele foi buscar de Deus e Deus mostrou. Deus mostrou. Né? Deus mostrou a Davi porque Israel estava sofrendo. A segunda coisa que eu aprendo aqui é consertar o erro. Porque, querido, o Espírito Santo vai te mostrar onde você erra. O Espírito Santo vai te mostrar aonde você está errando. O Espírito Santo vai te mostrar uma situação que você está padecendo. Por exemplo, eu era um murmurador. Eu murmurei muito tempo porque eu não sabia, eu entendia que murmuração não era pecado. E murmuração era pecado. E Deus foi me enxergar e confessar esse pecado. E as coisas cessaram, as coisas de ruim cessaram na minha vida. Então, cada um tem a sua forma de expressar o amor de Deus e pedir a Deus que Deus venha orientar naquilo que ele está errando. Por que, queridos? A questão não é você errar. A questão é você corrigir o erro. A questão não é você não errar. A questão é você conduzir-se de maneira certa, reparar o erro, reparar a ignomínia, reparar a vergonha. Então, queridos, e foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Quando Saul, que foi um rei cruel, tirano, perverso, começou bem. Saul começou bem. Mas Saul ele desenvolveu alguns aspectos da sua psicologia, no seu emocional. Saul ele desenvolveu o hedonismo, né, o narcisismo e até uma atitude de psicopata. Ou seja, o que é a atitude de psicopata? Ele queria chegar ao poder pelo poder, não respeitava a ninguém. Uma pessoa psicopata, queridos, ela é frio, ela é calculista, ela não se importa com a dor dos outros, ela não está aí, pelo contrário, ela é até sarcástica, ela é até zombadora da dor alheia. E foi isso que Saul fez. Saul começou a matar os profetas, Saul começou a perseguir os homens de Deus, Saul começou a desfazer a aliança, fazer aliança com nações pagãs. Saul começou a perseguir um grande homem de Deus que era o seu maior amigo. E o maior amigo de Saul, queridos, não foi nenhum daqueles generais que estavam do seu lado. O maior amigo de Saul foi Davi. O respeito à ética de Davi em relação a Saul é invejável. Invejável. Por quê? Porque aquela história, alguém falou o seguinte, que você oferece aquilo que você tem, você dá aquilo que você tem, você exprime do seu coração, das suas bocas, dos seus atos, das suas atitudes, aquilo que você tem. Então, queridos, pois bem, Saul,
ele foi um rei que começou bem, mas você já viu o orgulho, a vaidade, a prepotência, a soberba tomou conta de Saul. E Saul, ele foi perseguir os filhos de Israel, sobretudo Davi, um pastorzinho, um homem de Deus, um homem que Deus tinha chamado para cuidar das ovelhas, um homem que Deus tinha chamado e tinha escolhido. E aqui vai uma lição seguinte, queridos, não adianta você lutar contra o servo de Deus. Porque se você lutar contra o servo de Deus, você vai lutar contra Deus. E a Bíblia fala, quem lutou contra Deus e teve paz? Me explica aí. Eu quero que você me diga quem na Bíblia ou na história lutou contra Deus e teve paz. Quem lutou contra Deus que prevaleceu, diz a Bíblia. Quem se voltou contra Deus e prevaleceu. Porque eu sempre falo, no reino de Deus, você recua para avançar. Você perde para ganhar. Você desce para subir. Você se humilha para ser engrandecido. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria no Espírito Santo. Então, queridos, perceba que Davi ele teve uma atitude perfeita diante de Deus. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi ele procurava o conserto. Davi procurava a direção de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz que não há um outro nome debaixo do céu que importamos que sejamos salvos. Por isso, Davi agradou o coração de Deus. Por isso, queridos, Davi alcançou a benevolência. Por isso, Davi alcançou o propósito divino. Por isso, Davi alcançou a fé em Deus. Então, mas não termina por aí, queridos. Deus consertou aquela atitude que Saul fez, uma atitude nefasta, da sorte, da pérfida, e Deus consertou. E o que é que Deus precisa consertar na sua vida? Peça ao Espírito Santo as alianças erradas que você fez, para que o Espírito Santo venha trazer na sua consciência, e você venha pedir perdão, que você venha pedir, em nome de Jesus, que Deus passe o sangue nessa circunstância. Porque a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos traz redenção. O sangue de Jesus nos traz vitória. O sangue de Jesus nos traz amor, bondade, longanimidade. Então, queridos, peça ao Espírito Santo que venha trazer essa questão aí de você, aonde você errou. Agora ele fala em Apocalipse, lembra-te aonde caíste e conserta o teu erro. Então, queridos, Davi foi um homem muito feliz. Davi foi um homem muito feliz. Porque, queridos, tem três tipos de pecados que atacam as pessoas, que as pessoas outrora estão envolvidas em pecados ocultos. Né? Por exemplo, a religiosidade. O que é a religiosidade? É você, nas seus méritos próprios, na sua justiça própria. Hoje, não se espante, a maioria dos nossos evangélicos, dos nossos conselhos protestantes, estão na religiosidade. Você serve a Deus, você tem Cristo, Deus para mim e o diabo para os outros. Não, queridos. Você tem que ser um canal, um instrumento, uma ferramenta de desenvolver a paz, o equilíbrio, desenvolver a bênção de Deus na vida das pessoas. Outro sentido é a amargura. E eu falei para vocês que, como o apóstolo Paulo falou, olha, cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos sejam contaminados. Então é o espírito de amargura. Outra questão, querido, é a orfandade. O que é orfandade? Você precisa saber, queridos, porque a principal causa de desequilíbrio emocional, se você for buscar saber com um psicanalista, psicólogo, um terapeuta, alguém que trabalha nessa área de libertação, né, que são pessoas muito raras, mas tem muitas pessoas que estão desenvolvendo esse trabalho aí muito bom. E você vai ver que é a questão da paternidade. Agora, deixa eu te falar algo. A paternidade de Deus é a perfeita. Por quê? Porque não existe um pai perfeito. E o pai perfeito que você tem, você precisa suprir com pais celestiais. Por mais que
seu pai seja perfeito, por mais que seus pais, o pai melhor ainda, né, que é a paternidade que dá direção. Eu não sabia disso, mas é a paternidade que dá direção ao indivíduo. Não é a maternidade, é a paternidade. O cidadão, ele pode ter dificuldades sem até mesmo a sua mãe do lado, mas sem a sua paternidade, ele vai ter sérios desafios, vai ser uma pessoa descontrolada, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa psicologicamente, emocionalmente atacada por espírito maligno, até que ele venha resolver essa questão, até que ele venha dar um basta nessa questão, né? E tem aí vários psicoterapeutas cristãos, né, que trabalham nessa área. Pastor, todo mundo está apto para fazer isso? Não. Você precisa ver pastores, né, até mesmo por meio de canal de YouTube, que tem muitos, eu posso indicar aqui 3 para vocês, né, que vocês sofrem nessa área. Pastor Oswaldo Lobo, pastora Tânia Tereza, né, e pastora Neuza Etióquia. São 3 pessoas de peso que eu indico para vocês, né, no YouTube, extremamente conhecido, que pode trabalhar com vocês nessa área, mesmo à distância, né? Mas muito bem. Então, a paternidade, ela dá uma direção. Por isso tem muitas pessoas que são órfãos de pais vivos, órfãos de pais que estão vivos, porque os pais, eles não cumprem o seu dever. É como eu vi ontem, às vezes o pai, ele coloca apenas alimento na mesa e acha que ele é o rei da cocada preta, que ele é o cara e tem o direito de maltratar os filhos, tem o direito de sucumbir os filhos, e não é dessa forma, não é dessa maneira, porque o pai, ele precisa dar alento, acalento, refrigério ao filho. Não é que o pai vai ser perfeito, é que você nunca vai ver um pai perfeito, mesmo ele sendo cristão, exemplar. Não é isso, porque não existe homem perfeito. Não, queridos, deixa eu te explicar algo aqui. Você nunca vai ver um cristão perfeito. Não, não. Pastor, você é o seu perfeito? Não. Ontem foi para a glória um dos maiores homens de Deus de todos os tempos, chamado Dr. Morris Cerullo, pastor Morris Cerullo. Era um homem que eu admirava em todos os conceitos, falando no mestral, no profético, né, no pastoral. Era um homem que inspirou nações, era um homem estadista, um homem que abençoou muita história de muitas pessoas. Mas ele não era um homem perfeito, né? E ele era um homem apenas um simples servo que corria na perfeição daquele que é perfeito. Então, você não vai ver um homem perfeito, você vai ver pessoas que buscam a perfeição. Então, queridos, e Deus é o que é o ser perfeito. Cristo em nós, a esperança da glória. A Bíblia fala que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo de nossos pés. Então, queridos, uma coisa que você precisa aprender isso. Então, a falta de você reparar os erros do passado, você reparando erros do passado, e tem erros que você vai reparar que são irreparáveis no sentido de você não pode voltar atrás, né? Por exemplo, alguém que fez mal para você, né? E essa pessoa, ela não está mais conosco, ou alguém que fez mal para você, essa pessoa sumiu no mundo. O que é que você vai fazer? Você vai colocar diante de Deus. Você vai ter o Deus como seu Pai supremo, como seu Pai eterno, como seu Pai maravilhoso, pleno, e você vai ver as coisas mudadas na sua vida. Eu me lembro que aconselhei centenas de pessoas, né? Centenas de pessoas, daquilo que Deus colocou na minha mão para poder fazer, na ocasião da que Deus colocou na minha mão para fazer. Queridos, uma coisa eu faço, eu não disputo ministério com ninguém. Ah, meu ministério é melhor do que os outros, fulano de tal prega melhor que você, fulano de tal é mais santo que você, fulano de tal sobe mais monte que você. A mim isso não está dizendo nada. O que eu quero fazer é aquilo que Deus coloca nas minhas mãos. O que Deus coloca nas minhas mãos, onde eu posso fazer o bem, onde eu posso abençoar a vida das pessoas, onde eu posso trazer um acalento, um refrigério, um bálsamo do Espírito. É isso que eu faço.
Não me preocupo de ser o melhor pastor, não me preocupo de concorrer com pastor A, pastor B, pastor C, pastor D, o irmão, tal. Isso é meninice. Você vai ver amanhã que eu vou falar sobre isso. Isso é meninice, né? Então, pastores que competem um com o outro, né? Que sua voz seja ouvida, isso é meninice, isso não é de Deus, né? Nós somos juntos no mesmo corpo de Cristo, na mesma igreja do Senhor, servindo o mesmo reino, né? Então você vai perceber que o meu propósito é apenas ajudar e ser um simples servo e nada mais. Agora, que venha trazer soluções de Deus, que venha trazer um poder de Deus na vida dessas pessoas, que venha trazer a resposta de Deus na vida dessas pessoas. Por exemplo, em mim, Jesus que habita em mim, o Espírito Santo em mim, produz esse ser que é a nova criatura que eu sou. O Espírito Santo em mim produz essa nova criatura que eu sou. O Espírito Santo em mim produz essa nova criatura que eu sou. Eu nasci no evangélico, amém, glória a Deus, mas não foi o evangélico que me fez esse pastor ou esse servo de Deus que eu sou, não. O que fez o servo de Deus que eu sou é o meu relacionamento com Deus. É a minha estreita comunhão com Deus. É a minha gratidão a Deus. Em todos os momentos, em todos os sentidos. Por quê? Porque você é resultado do seu relacionamento com Deus. Você não é resultado de quantos livros você lê. Você não é resultado de se você sabe a Bíblia de cor e salteado. Aliás, os maiores religiosos do tempo de Jesus eram mestres, doutores da lei. E Jesus condenou de uma forma mais veemente tais tipos de pessoas porque só falava de boca para fora, o coração estava podre, o coração estava amargo, o coração estava azedo pelo pecado. E por isso as pessoas iam para caminhos que levam à destruição. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece certo, mas o seu final é caminho de morte. Há caminhos que para o homem parece certo, mas seu final é o caminho de morte. Por isso que Naamã, o seu servo, né? Naamã, ele deu um tesouro a Eliseu. E o que foi que ocorreu? O servo de Eliseu foi pegar aquele tesouro e se tornou leproso. Por quê? Porque há caminhos, queridos, que não vale a pena. Você precisa conhecer o princípio da palavra de Deus. Deixar que Deus venha te abençoar. Deixar que Deus venha te conduzir. Deixar que Deus venha te instruir. É Deus que vai fazer a tua honra. É Deus que vai te honrar. É Deus que vai te abençoar. É Deus que vai fazer você fluir. Não é por meio de amuletas, não é por meios de subterfúgios que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, queridos, você precisa aprender com Davi. Primeira coisa, em primeiro lugar, escute. Número 1, pedir a Deus aonde é que você está errando. A orientação de Deus. Aonde é que você está? Onde é que o seu pecado? Qual é o motivo da desordem e qual a sua ocupação da desordem que você tanto condena, né? Que tanto reclama, que tanto murmura, que tanto exprime. Uma vez que Deus mostrando, repare o erro. Foi isso que Davi fez. Davi se percebe no versículo 1, né, que ele primeiramente ele orou ao Senhor e o Senhor lhe disse, né? O Senhor lhe disse, fantástico, Davi, fantástico. Se eu pudesse falar desses homens, queridos, só a palavra, o Senhor lhe disse, eu fico deslumbrado com esses homens de Deus. É por causa de Saul e das casas sanguinárias, porque matou os gibeonitas. Porque Saul sacrificou os gibeonitas. Foi Deus, aqui não foi Paulo, não foi João, foi o próprio Deus falando com Davi. Davi, ele entendeu e Davi foi procurar reparar o erro. E depois que Davi reparou o erro, cessou-se a praga. Nós estamos vivendo um período de praga muito grande. Enquanto a humanidade não se voltar para Deus, né, em oração, e principalmente a igreja, né, as coisas não vão ficar do jeito que as pessoas querem, porque é Deus que vai parar essa praga, e é Deus que manda uma ordem. Então, queridos, por isso que chegou na Crônica 7,14, né, que diz que se meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar minha face, arrepender dos nossos caminhos, eu ouvirei do céu, sararei os seus pecados e perdoarei, né, a sua terra. Então, é um texto que nós podemos
decretar, declarar nesses dias de hoje. Então, eu gostaria de terminar lendo esse texto, que é um texto que é muito pregado no dia de hoje, que diz o seguinte: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, aqui dá uma pregação, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, né? E perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Então eu ouvirei dos céus os seus pecados e sararei a sua terra. Mas você vai ver o seguinte, uma consequência, humilhar. O que é humilhar? Você se dizer que é nada diante de Deus. Orar, você buscar Deus, buscar a face de Deus, relacionamento, e se converter, não fazer as obras mais. Aí Deus vai ouvir e vai perdoar, e vai sarar os pecados e curar a terra. Amém? Que Deus abençoe vocês no seu propósito, dê um ótimo domingo. Deus abençoe o seu corpo, a sua alma, o seu coração, e que o Espírito Santo de Deus fale com você sobre esta mensagem poderosa que foi gerada no Espírito. Toda mensagem que eu peço a Deus é gerada no Espírito, que vai alcançar o coração de pelo menos uma pessoa. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço, em nome do Senhor Jesus, que a unção do Espírito Santo possa ser sobre o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Dá ok? Escreva aí nos comentários. Amém? E divulgue para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Shalom, Adonai Lahem.